Olá! O levantamento do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena mostrou que até a primeira metade deste mês de maio morreram 1.070 índios por Covid-19 no Brasil. De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a doença tem maior mortalidade e maior letalidade nas comunidades indígenas. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o deputado José Ricardo, do PT de Amazonas. Deputado, o senhor é de um estado com muitas comunidades indígenas. Dá para dizer que a vacinação dos índios freou esses óbitos? Seja bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Cassiana, obrigado aí pelo convite. Realmente, se a gente for olhar a realidade indígena no Brasil, e a concentração de povos, etnias diferentes, nós temos a grande concentração na Amazônia, e o estado do Amazonas, individualmente, é o que tem maior quantidade de povos indígenas diferentes, já tem algumas localidades com povos com pouca presença de pessoas não indígenas lá, né, mais isolados. E agora essa pandemia, como os indígenas são mais vulneráveis, isso é muito claro, vulneráveis a situações de doenças virais, por exemplo, né, então você tem a preocupação de que a pandemia ela acaba atingindo realmente muitos indígenas. Já são um pouco mais de 1.000 confirmados, porém, se acredita que tem até mais, que há uma certa subnotificação e várias outras situações que acabam o pessoal não tendo oportunidade de fazer os testes. Pois é, deputado, porque os povos indígenas foram colocados como prioridade naquele grupo inicial de prioridades para vacinação. A vacina está chegando ou o senhor acha que ainda não é possível dizer que a gente conseguiu frear aí esse número de óbitos? Porque esses números, a maioria dos mortos foi antes da vacinação. Agora, certamente, vai ter uma diminuição. Como que o senhor vê o resultado da vacinação das comunidades? Então, nós realizamos uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Amazônia, na semana passada, e ali foi chamada a atenção quanto à questão da campanha de imunização, que, a princípio, ela não estava contemplando os indígenas não aldeados. Porque os indígenas que estão em aldeias, que estão em terras indígenas, existe já uma dificuldade natural, que você tem uma questão cultural, você tem a questão logística também, de acesso. Então, esse já é um grande desafio. A vacinação, eu diria que ela está lenta, igual no Brasil, e poderia estar mais ativa. E a grande discussão era dos índios, dos indígenas, que não moram nas terras indígenas, ou que estão nas terras, mas estão também na área urbana, ou de passagem, e aqueles que já vivem há muito tempo. Se a gente for observar de quase 900 mil indígenas no Brasil, um pouco mais de 40%, eles vivem em áreas urbanas ou no entorno, em aldeias até que estão próximas de áreas urbanas, não é aqueles indígenas em terras muito afastadas, é um percentual grande. Então, uma das questões era essa, que eles deveriam estar também na lista de prioridades na vacinação, até porque há um deslocamento dos indígenas urbanos, eventualmente, em algumas situações até constante, para as terras indígenas, onde eles têm parentes. Então, no geral, a percepção é que a campanha também está lenta, tem uma série de dificuldades, e que o governo precisaria atentar quanto à prioridade, que foi aprovada na Lei 14.000, a Lei 14.021 do ano passado, que previa exatamente as ações emergenciais e as prioridades no atendimento à população indígena. O que o senhor acha que pode ser feito, então? O que o governo federal, os governos estaduais e municipais também podem fazer para agilizar essa vacinação e pôr fim a esse problema? No caso, o governo federal precisa primeiro disponibilizar mais vacinas. Isso vale para todo o Brasil, também nas áreas indígenas. Agora, os municípios, os estados, em muitos lugares, acabam não dando essa prioridade. É aquela história, os indígenas é responsabilidade do governo federal. Ficaria para a SESAI, Secretaria de Saúde Indígena, ou para a própria FUNAI. Mas e eles dizem, olha, nós só temos que cuidar dos indígenas que estão em terras indígenas, e não na área urbana. Aí o município acaba não atendendo adequadamente esses indígenas, na sede dos municípios ou no entorno, e o governo federal também. Então, esse foi um ponto forte tratado na audiência pública, que a ideia geral, sendo indígena, deveria estar listado como prioridade. Portanto, esse seria o critério principal. A outra, é claro, um esforço maior, uma logística mais eficiente para chegar a todos os indígenas com mais rapidez. Porque também se discute a questão
não só da vacinação, mas em si o direito dos povos indígenas nas suas terras. No Congresso tem muitos projetos que afetam o direito dos indígenas, inclusive a questão da mineração em terras indígenas, e até recente mesmo, o projeto de lei 177, que propõe que o governo federal, o presidente da República, vá denunciar a Convenção 169 da OIT, ou seja, a Organização Internacional do Trabalho, onde que preconiza que qualquer investimento, qualquer obra em terras indígenas tem que ter a consulta prévia aos indígenas. Então, essa é uma grande preocupação que também foi debatido na audiência da Sindra na semana passada. Deputado, eu li também outro dia uma reportagem comentando sobre as perdas culturais também decorrentes da morte de muitos idosos, vítimas de Covid também nas aldeias indígenas. Já dá para fazer um balanço assim desses pajés, né, aqueles homens mesmo dono das tradições, dos conhecimentos. Esse assunto também já foi discutido aí na audiência pública. Como que o senhor avalia essa questão? Esse é um ponto que, lógico, não foi aprofundado, mas é parte do debate que ocorre na Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, onde a deputada Joênia Wapichana está coordenando. Eu sou vice-coordenador, representando o Estado do Amazonas, e se discute bastante as perdas de vidas de pessoas mais idosas, tradicionais, de lideranças, de pajés, realmente. Aqui no Amazonas, nós tivemos na região do Alto Solimões uma alta incidência de mortes de idosos, e aí você tem toda uma tradição oral, né, que é passar de pai para filho e avós, e os mais idosos para os mais novos, e também na região do Alto Rio Negro, isso dentro do estado do Amazonas, mas se a gente for observar em outros estados, como Roraima, você tem os Yanomamis. Então, nós tivemos realmente muitas mortes de idosos, indígenas e idosos. Isso causa um prejuízo para toda a história, as tradições, a cultura daquela etnia. E você tem um problema muito grande, que é a falta de atenção no aspecto cultural mesmo do poder público, de modo geral, município, estado. Você tem aí a falta de uma política efetiva em cada estado e município voltada para manutenção da questão cultural dos indígenas, até mesmo para transformar isso em benefício para os indígenas, é o turismo, é o artesanato, mas é o conhecimento sobre o meio ambiente. Essa é a perda maior. É o conhecimento em relação na área medicinal, né, e uma série de utilização da biodiversidade já para a área da saúde e outras áreas também. É lamentável, né, deputado? A gente agradece sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado José Ricardo, do PT de Amazonas, sobre a morte de indígenas durante a pandemia. Até a próxima.